Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal da Casa Espírita Joana de Ângeles. É com muita alegria que nós estamos aqui dando prosseguimento às palestras online que estará ocorrendo todas as terças-feiras às 20 horas da noite, que é o horário convencional das palestras da Casa Espírita Joana de Ângeles. Congratulamos-nos com todos os trabalhadores da casa e agradecemos a todos aqueles irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento, para que possamos continuar o nosso trabalho, que, apesar da distância física, estamos sempre unidos pelo pensamento, pelas reflexões, pela prece, em nome de Cristo, nosso modelo e guia da humanidade. Então, o tema que nós apresentaremos hoje é família e assistência. E antes de nós darmos início à nossa prece, pedimos a todos que participem do nosso canal, sugerindo temas de palestras, sugerindo leituras, comentando, para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade do nosso trabalho junto a vocês. Então, vamos, como é a nossa prática, antes de qualquer tarefa que vamos realizar, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo o amparo e a proteção para a nossa tarefa ser realizada. Então, convido a todos para que possamos, em pensamento, pensar em Jesus, o nosso Mestre querido, aquele irmão, amigo de todas as horas, nosso companheiro inseparável, que é nosso modelo e guia da humanidade, que abençoa o planeta em que vivemos e orienta os rumos da nossa vida, da nossa existência e também do planeta que habitamos. Que possamos neste instante ser envolvidos pela sua paz e que nos deixemos acerenar os pensamentos, as emoções e assim entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, para que possamos receber a mensagem da noite, as reflexões da noite, como uma maneira de acalmarmos os nossos corações, as nossas aflições, melhorarmos cada vez mais a confiança no amor e na justiça divina. Que a tua paz, Senhor, nos abençoe, permanecendo conosco, mas que nós também possamos permanecer contigo. Que assim seja. Então, como nós já falamos, o tema da nossa palestra de hoje é família e assistência. Começamos pela pergunta 775 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E os Espíritos então respondem: uma recrudescência, ou seja, um aumento intenso do egoísmo. E ele continua
nos esclarecendo que o ser humano, ele é estruturalmente constituído para viver em família, para que ele possa desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que ele traz, adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimar-se, ou seja, purificar-se. Então, como a gente pode ver pela resposta dos espíritos, se não houverem os laços de família, se nós não aprendermos a conviver em família, nós aumentaremos em nós o potencial do egoísmo. Por quê? Porque a família é um ensaio de uma vivência coletiva. Em uma família, nós somos levados à responsabilidade de cuidar daqueles que estão sob a nossa dependência. Seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela de proteção, enfim. Dentro da família, nós ensaiamos com diversos perfis de pessoas a convivência fraternal. Aquela convivência que nos leva a exercitar a fraternidade, a exercitar o pensar no outro, a exercitar o se colocar no lugar do outro, para que a gente finalmente possa auxiliar aqueles que estão na nossa convivência, mas que também possamos aprender com eles. Então, a convivência em família é um laboratório de fraternidade. Como Kardec colocou aqui, nós temos em nosso psiquismo conteúdos sublimes, conteúdos divinos que estão adormecidos e que eles precisam ser desenvolvidos através de estímulos. E esses estímulos, quem nos proporciona ter é a família. Assim a gente vai purificando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser. Também na pergunta 774 de O Livro dos Espíritos, eles também colocam que há no homem uma coisa que vai além das necessidades físicas. Porque existem pessoas que consideram que a família poderia ser apenas uma questão temporária, como nos animais. A partir do momento que a cria fica adulta e já pode se cuidar sozinha, então a mãe deixa e vai cuidar já dos menores que estão nascendo ou vão nascer. Só que no homem há uma diferença em que ele tem a necessidade de progredir. Então, se eu tenho um filho e ainda que o meu filho se torne adulto, eu sempre poderei auxiliá-lo a progredir, a melhorar-se, assim como ele também pode. Então, nos ajudaremos mutuamente. E os laços sociais, eles são necessários ao progresso. Porque se nós não vivermos em sociedade, se nós vivêssemos isolados, como nós iríamos desenvolver as nossas potencialidades? A nossa intelectualidade e as nossas virtudes. Não é? Ou seja, os laços sociais, eles são desenvolvidos pelos laços da família. Eles são mais apertados através da família. Porque se os laços da família
né, constitui uma lei da natureza, Deus quis que dessa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos dentro da sociedade. Então começamos pela família, pelo núcleo, pela célula da sociedade, pelo laboratório, para que possamos partir para a família universal, que é a humanidade. E a Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela nos coloca que o destino da sociedade está indissoluvelmente ligado ao destino da família, porque a família constitui a base, o alicerce, onde se inicia a experiência da fraternidade universal. Então, se a família está enferma, está doente, a sociedade, consequentemente, também estará. Então, nós precisamos começar as nossas melhorias dentro da família. Penso que, nesse momento, é uma reflexão muito importante para que nós possamos fazer, porque estamos em isolamento, em confinamento, com a nossa família. Então, precisamos dar atenção a esse momento, essa oportunidade de aprendizado, que é muito valiosa para nós. Porque se a sociedade está enferma, apesar do alto desenvolvimento tecnológico, científico, mas há uma carência imensa de amor, de fraternidade, então nós precisamos trabalhar isso na família, para que então a sociedade possa ser melhorada. Mas como acontece essa assistência na família? Bom, na família reencarnam diversos perfis de pessoas. Existem aqueles espíritos que são afins por laços de afeto. São espíritos que reencarnam numa mesma família, que se gostam, que já construíram uma relação afetiva de outras vidas. E esses espíritos, eles vêm para se amparar mutuamente numa nova experiência, para que nos momentos difíceis, no enfrentamento dos problemas, a gente tenha aquele apoio, aquele abraço fraterno, aquela palavra amiga, aquele ombro que nos acalenta quando a gente está em dificuldade, quando a gente está triste, quando a gente está desmotivado. Então, as pessoas que nos amam, elas reencarnam numa família para desempenhar essa tarefa de nos ampararmos mutuamente. Também reencarnam pessoas que vêm com a tarefa de realizar causas nobres, realizações nobres de amor. Também esses espíritos são espíritos afins, que na prática do bem, que exercitam o bem, têm o bem no seu princípio de vida. Então também se afinizam muitas vezes para realizar essas tarefas nobres. Mas também numa família existem aqueles espíritos que reencarnam por graves compromissos perturbadores que foram construídos e também em existências anteriores. Então, esses irmãos, naturalmente, eles terão dificuldades de convivência. Principalmente se eles ainda não estão num nível evolutivo de maior compreensão. Então, esses irmãos irão precisar
da assistência dos outros membros da família. Aquelas pessoas que são mais ponderadas, aquelas pessoas que são mais tolerantes, são mais pacientes, vão precisar auxiliar esses irmãos que têm compromissos perturbadores. Mas também existem aquelas pessoas que são candidatos, como nós já falamos anteriormente, ao ensaio da afetividade universal. Não necessariamente estão vinculadas àquela família, mas, através do processo da reencarnação, vão desenvolvendo laços de afinidade para que a sua família espiritual vá aumentando, digamos assim. Muito bem. E quais são as tarefas da família? Por exemplo, auxiliar no progresso da alma reencarnante. Encontramos isso no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o item 9, onde trata-se da ingratidão dos filhos, capítulo Honra teu pai e tua mãe. Então, uma das tarefas da família é justamente auxiliar no progresso da alma que está reencarnando. Um outro ponto extremamente importante que é aproximar essa alma de Deus. Auxiliar a criança que está sobre a terra para se aperfeiçoar, para amar e bendizer a Deus, a si mesmo, a vida, a sua família. E também a família tem a tarefa de estudar, principalmente os pais, os instintos bons e maus da criança que está reencarnando. Porque nós ainda estamos no nível evolutivo em que temos coisas boas e coisas más dentro de nós. Então os pais eles devem estudar desde cedo essas inclinações das crianças, para que eles possam se empenhar em orientar, em reeducar aquela criança, para que evite que raízes profundas de egoísmo, de orgulho, enfim, se desenvolvam nessa criança, para que ela no futuro seja alguém melhor. Então isso é uma tarefa muito importante e que inclusive a gente vai fazer uma parte aqui, lembrando que a evangelização infantil é um instrumento de altíssimo valor no auxílio à família, nessa condição de orientar, de amparar, de auxiliar os espíritos reencarnantes para que eles possam evoluir. Muito bem. Tarefas da família. Mas há um capítulo especial na família que são os parentes enfermos ou os parentes difíceis. Esses parentes enfermos, a gente pode falar deles sobre as enfermidades físicas e as enfermidades morais. Mas são parentes enfermos. E o Emmanuel, na mensagem Doentes em Casa, livro Ceifa de Luz, Psicografia de Chico Xavier, ele coloca assim: se sondasses agora o plano espiritual, para além da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, o que farias? Talvez surpreendesse um coração paterno em frustração. Mais além, abraçarias um companheiro, um associado, um filho, um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Reconhecê-los-ia por doentes reclamando proteção. Demorar-te-ia junto deles na prestação do auxílio necessário. Então ele está colocando aqui que se nós pudéssemos de repente sondar o plano espiritual,
Talvez a gente encontrasse lá um pai enfermo, agoniado, o nosso próprio pai, a nossa mãe, com os erros que cometeu no passado, quando estava reencarnado. Algum amigo, um filho que errou muito. O que nós iríamos fazer? Com certeza a gente ia considerá-los como pessoas doentes, que precisavam de auxílio. E a gente ia ficar junto deles, procurando prestar esse auxílio necessário. Mas ele continua: que comportamento tu adotarias se as leis divinas te dessem livre passaporte para as esferas superiores, mas te possibilitando permanecer com os seres inesquecíveis em tarefa de amor, com os seres amados? O que será que a gente faria, né? Deus nos deu o passaporte para a gente ascender para mundos melhores, mas também nos daria a possibilidade de permanecer junto daqueles seres amados que precisavam de auxílio. Não desejarias compartilhar esse mundo celeste com os teus irmãos que estavam em dores? Será que tu conseguirias ser feliz com a dor de haver abandonado esses corações queridos à sombra transitória dos próprios erros? É uma pergunta que ele faz para a gente. Será que alguém de nós consegue ser feliz sabendo que um filho nosso, por exemplo, está preso, por exemplo, está no hospital? Será que nós conseguiríamos ter paz, ter tranquilidade para continuar nos mundos mais ditosos do que o que nós vivemos, sabendo que aqui eu tenho um filho que ainda caminha desastradamente pela vida, que eu tenho um pai que ainda comete equívocos, que eu tenho um amigo que eu amo tanto, que eu tenho um irmão, que eu tenho uma irmã que eu amo tanto e que ainda não consegue direito se conduzir na vida. E aí a gente traz um exemplo fantástico do livro Ave Cristo, onde um pai amoroso solicita ao orientador espiritual a permissão para reencarnar e cuidar novamente daquele filho tão amado que ainda não consegue assimilar os ensinamentos do amor trazidos pelo Cristo. Então ele fala assim: Cláudio, abençoado amigo, peço-te, sei que conservas o poder de autorizar a minha volta. Sim, sem dúvida, os apelos de cima comovem minha alma. Anseio por reunir-me em definitivo aos nossos irmãos cristãos que nos antecederam. No entanto, e a voz dele se fez quase sumida pela emotividade, de todos os que ficaram para trás, tenho um filho do coração, perdido nas trevas, que eu desejaria socorrer. Tassiano? Indagou o mentor, intrigado. Ele mesmo. E Varro prosseguiu com encantadora humildade. Sonho conduzi-lo ao Cristo, com os meus próprios braços. Tenho implorado ao Senhor semelhante graça com todo o fervor do meu paternal carinho. Tassiano é para mim o que a rosa significa para o arbusto espinhoso em que nasceu. Em minha indigência, ele é o meu tesouro,
E em minha fealdade é a beleza de que desejava orgulhar-me. Daria tudo por dedicar-me a ele de novo. Acariciá-lo junto do coração, para orientar-lhe os passos no caminho do Senhor. Então, por aí a gente vê Quinto Varro, um espírito cristão, altamente elevado, mas perdido na dor de ver o filho amado ainda caminhando nas trevas. E ele queria sim estar junto com os espíritos elevados também, mas ele queria primeiramente conduzir o seu filho amado até Jesus. Então, assim, nenhum de nós, quanto mais o nosso coração está preenchido de amor, consegue deixar para a retaguarda alguém que amamos. E nós temos também outros exemplos. Nós temos também outros exemplos. Nós temos também outros exemplos em outros livros, quando, por exemplo, Alcione, no livro Renúncia, atende ao pedido de Pólux, que era o seu espírito, o espírito que ela amava, espíritos afins de muitas vidas, onde ele suplicava a ela que ela reencarnasse com ele, porque se ela estivesse junto, ele teria certeza de que ele iria conseguir vencer as provações da vida na qual ele estava reencarnando. E ela então responde a ele: implorarei a Jesus que me conceda a alegria de voltar à terra, a fim de atender ao meu ideal, que se constitui aos meus olhos de sacrossantos deveres. Então, os parentes enfermos ou difíceis são aquelas criaturas às quais, antes de nascermos no plano físico, nós prometemos amparo e dedicação. Os parentes enfermos ou difíceis, eles nascem no nosso grupo familiar realmente convidados por nós mesmos para o nosso convívio, para que nós possamos assisti-los no devido refazimento. Então, como fala Emmanuel, na mensagem aos doentes em casa ainda, apoia-os como se, na medida em que mostrem as necessidades e lutas que lhe marcam a existência. Na certeza de que todos eles são tesouros de Deus em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros divinos. Então, que nós tenhamos a certeza de que nunca estaremos sozinhos nessa grandiosa tarefa. Nós estaremos assistidos pelos mensageiros divinos. Se nós, porventura, tivermos parentes enfermos fisicamente, que precisem ser conduzidos a um hospital durante um longo tempo, se não houver outra alternativa, que assim seja. Mas se eles puderem ser cuidados dentro do nosso lar, se nós tivermos condição, que nós mantenhamos eles dentro do nosso lar. Porque o melhor tratamento é o amor. O melhor remédio é o amor. E isso vai contribuir potencialmente para que ele se recupere. Nem tanto fisicamente, porque a depender da doença não há essa possibilidade, mas com certeza ele vai se recuperar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. E esse é o maior objetivo. Que o nosso corpo padeça, mas que a nossa alma se liberte, iluminada. Assim nos dizem os Espíritos.
que também a dificuldade da tarefa, ela não é tão difícil, nos garantem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Também no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, capítulo 14, item 9, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. É uma dor, né? A ingratidão dos filhos, a ingratidão de todos aqueles que a gente ama, dói muito. Mas os espíritos nos alertam que a tarefa não é tão difícil como a gente poderia crer. Porque essa tarefa ela não exige o saber do mundo. Tanto o ignorante como o sábio pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Então, quando a gente conhece a causa das imperfeições do coração humano, e que a gente sabe que depende de nós, depende de cada um de nós, vencer essas causas, então, que está nas nossas mãos, há um conforto muito grande. Há uma tendência muito maior a confiar na justiça divina e a compreender aquelas dores, aquelas dificuldades que a gente eventualmente costuma, às vezes, colocar nas costas do Criador. E quando nós entendemos que Deus é amor, que Ele não quer que nenhum dos seus filhos padeça eternamente, pelo contrário, daí Ele chamasse providência divina, porque Ele providencia tudo o que é necessário para que nós possamos evoluir, então a gente aprende a entender melhor a grandiosidade do Criador. E assim, para concluir, o dizer de Pedro, ele coloca assim: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Então, cada um de nós tem um dom. Cada um de nós é um ser único. Ninguém vai interpretar as coisas como nós. Porque há um lampejo de luz diferente em cada um de nós. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Somos seres completos, individualidades completas, mas precisamos uns dos outros para progredir, para evoluir. Precisamos dos dons uns dos outros. E ainda, continuando no livro do Ave Cristo, quando o irmão Corvino vem falar com o Quinto Varro, que está muito triste porque ele, já reencarnado junto com seu filho, no encontro com ele, viu quão longe o seu filho estava de compreender os ensinamentos de Jesus. Então o irmão Corvino, em espírito, pois já estava desencarnado, ele fala para Quinto Varro, que estava encarnado: Varro, ergue-te e aguarda de pé a luta dentro da qual reeducarás aqueles que mais amas. Não te rendas ao sopro frio do infortúnio, nem creias no poder do cansaço. Que seria de nós se Jesus, entediado de nossos erros, se entregasse à fadiga inútil? Então, Jesus é o maior exemplo que nós temos na Terra de assistência familiar. Porque ele veio do mundo celestial, da mais sublime altura, por amor a nós, seus irmãos menores. Ele sofreu a nossa ignorância, a nossa indiferença, a nossa traição, o nosso abandono.
Mas nada disso para ele foi impedimento, pelo contrário. Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ai de nós, se Jesus se cansasse dos nossos erros, o que seria de nós? Então, todas as vezes que nós estivermos em família, sobretudo com aqueles irmãos nossos mais difíceis, que nós nos lembremos desse irmão maior, que sempre esteve conosco e continua conosco e sempre estará conosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus possa permanecer em nossos corações. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Senhor Jesus, Mestre amigo inseparável de todas as horas, nestes dias tão exigentes que estamos atravessando, no momento de transformação do nosso planeta, da humanidade em que vivemos, nós confiamos no Teu amor, Senhor, no Teu coração. Sabemos que nada devemos temer, porque o Senhor está no leme desse grande barco que é a Terra. O Senhor que já acalmou as tempestades e os ventos e os mares mais bravios. Pedimos-te que possas acalmar a tempestade que muitas vezes quer se instalar dentro de nós pelo medo, pela incerteza, pela insatisfação, pela ansiedade. Mas sabemos, Senhor, o quanto é importante esse momento para todos nós. Então, te pedimos apenas que nos sustente, que nos ampare, que fortaleça a nossa fé, para que, no alvorecer de uma nova era, possamos todos unidos entre nós e convosco, fazermos parte da humanidade renovada. Que a tua bênção permaneça com todos nós, encarnados e desencarnados, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigada e uma boa noite a todos.